Olá, seja bem-vindo ao canal de Gilberto Delano. É nóis. E hoje a gente vai ter algo diferente aqui, a gente vai fazer mais uma entrevista. E a pergunta de hoje e o tema do vídeo de hoje é sobre coragem. Então vamos começar pelo básico. O que é coragem para você? Vamos juntos até depois do fim. Bom, na minha opinião, coragem não é a ausência do medo. É mesmo naquele momento que você está com medo, tomar uma decisão. Isso para mim é coragem. Eu tenho uma experiência que eu vivi quando eu tinha 19 para 20 anos de idade. Eu morava na fazenda e eu tinha que voltar do lugarejo para a fazenda. E todos falavam naquela ocasião que tinha um determinado lugar que a gente passava que aparecia algo estranho, algo maligno, seja lá o que for, aquelas coisas que a pessoa lança medo na gente. E principalmente se fosse 6 da tarde ou meia-noite. E deu um determinado dia que eu estava voltando dessa rua, desse lugarejo, para minha roça. Quando eu olhei no relógio, falei, caramba, vou passar naquele vale lá, naquelas porteiras, aqueles lugares estranhos, exatamente meia-noite. E estava chovendo. Gente, pensa num homem que tremia igual vara verde. E eu venho caminhando, chego naquele lugar, no pé de uma montanha para subir, tinha uma porteira, e a bicicleta cheia de lama embaixo do para-lamas ali, e eu empurrando aquela bicicleta, e foi exatamente no horário de meia-noite que eu fui passar no lugar. Subi empurrando a bicicleta, estava tão escuro, Eduardo, que a gente não conseguia enxergar 2 metros na frente. Isso é uma verdade, eu vivi isso aí. E o medo estava presente, mas eu não tinha alternativa, eu não podia voltar. Eu tinha que chegar em casa. Se eu voltasse, tinha 10 quilômetros para voltar para o lugarejo. Se eu continuasse, eu tinha 1,5 quilômetros, no máximo 2, para chegar na casa dos meus pais, meia-noite. E eu subi empurrando a bicicleta. Quando eu subi, comecei a descer empurrando, sem enxergar na frente, eu tomei uma pancada no peito, muito forte. E eu levantei aquela bicicleta, criei uma força, não sei de onde, que eu subi e falei, sangue de Jesus tem poder. Eu sou cristão, então eu ia falar nada mais, nada menos do que isso. E o coração parece que queria sair pela boca. E quando bate aquele susto, batia a bicicleta com tudo, era um ninho de passarinho. Estava chovendo e ele recebeu muita água e ficou pesado, tombou a galha no meio da estrada que batia exatamente no peito. Aí eu empurrei aquilo e vi que era um ninho de passarinho molhado. Eu desci, criei uma força naquele impulso, adrenalina lá em cima, e eu cheguei em casa. Mas eu tinha que enfrentar o medo. Moral da história, quando você tem medo, mas você enfrenta, você vai vencer. Isso para mim é coragem. Então você contou um medo que você passou na sua vida pessoal. E para empreender, qual medo que você teve que vencer para começar a empreender? Olha, como eu vivi essa dificuldade de interior, passar muito medo, crises financeiras a gente nem se explica, porque eu venho de uma família muito simples. Meus avós eram ricos, mas meus pais eram pessoas simples, financeiramente falando. Não vou dizer pobre, porque pobre é só o nosso adversário. É o seguinte, eu sempre tive coragem para enfrentar situações, negócios, peitar, fazer, ir para cima. É um tipo de coragem com uma boa mistura de fé. Quando eu comecei a fazer meus negócios, ao comprar nosso primeiro apartamento, eu fui muito bem amparado pelo meu sogro. Primeiro carro, fui muito bem amparado pelo meu sogro, minha sogra. Tudo bem, até aí bem. Quando eu mudo para a Flórida, em 1997, em 98, eu já estava comprando a primeira casa. Eu tive um certo temor, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha um irmão no Canadá, que hoje está na Flórida, que eu liguei para ele, eu preciso de comprar essa casa. Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro porque eu investi no Brasil. Eu falei nisso num outro pequeno vídeo. E ele tirou todo o dinheiro do cartão de crédito, usou muitos cartões e me deu suporte. Eu tive medo de pegar o dinheiro dele e colocar em um negócio. Mas do outro lado, eu falei, eu vou peitar, porque Deus vai me fazer vencer essa batalha aqui, eu vou pagar de volta para o meu irmão. Então daí eu peguei o dinheiro com muito temor, era o dinheiro do meu irmão, jamais ia ficar devendo para ele, e enfrentei esse medo.
Mas agora quer saber um pior que este? É quando apareceu, nesse aí deu certo, abri o negócio, paguei meu irmão de volta, me aparece a oportunidade, Eduardo, de comprar uma casa de US$ 1.778.000. Falei, poxa, eu não tenho esse dinheiro. E eu falei, mas vamos comprar. Peguei o dinheiro que eu tinha para dar entrada, peguei mais um pouco de dinheiro emprestado e coloquei de entrada naquela casa que eu tinha que colocar 15% de entrada. E era um bom valor. Mas eu ficava, meu Deus, se não dá certo, aí é medo. Então eu falei, não, Deus já me fez vencedor no primeiro, meu sogro me ajudou, Deus me fez vencedor no segundo, meu irmão me dando um apoio, Deus me fez vencedor em muitas outras situações, vamos para cima. Eu passei muito medo, mas eu consegui fazer o negócio, eu peitei o medo. E aí, para vencer esse medo, no que você se respalda? Qual é o seu alicerce para vencer esse medo? Uma boa pergunta, eu gostei dessa aí. Olha, meu primeiro alicerce, claro que é Deus, orando e tudo. Mas um alicerce mesmo, terreno, que é o primeiro aqui na terra, é a esposa, são os filhos. Você senta na mesa, conversa, igual converso sempre com minha esposa Patrícia. Eu conversei com minha esposa, falei com ela, olha, nós temos uma margem de perder. Podemos perder até US$ 25.000. Meu primeiro negócio. Lá quando meu sogro me deu apoio para comprar um apartamento. Vencemos, pagamos, sucesso. Amém, aleluia. Quando foi para comprar, para fazer o restaurante, eu falei com a minha esposa, olha, nossa margem de risco, ou que eu posso perder, já são US$ 75.000. Ela ficava meio acuada, com medo, mas já acreditando que Deus estava com a gente, acreditando que eu tinha uma boa visão de negócio. Fizemos os negócios, vencemos, passamos por essa etapa. Chegou um momento que eu falei com ela, olha, agora a nossa margem de possibilidade de perder é US$ 250.000, pode acreditar que vai dar tudo certo. E fizemos, e o Senhor nos fez vencer, ter sucesso nos nossos negócios. Então, o meu alicerce, primeiro, é Deus, segundo, é a minha esposa, a minha família. Então, já que seu alicerce é Deus, eu quero que você comente um pouco qual que é o papel da fé nessa coragem de empreender. Quanto à fé, eu quero me basear no que a própria Bíblia diz. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, fé não é uma jogada, mas é o que nós vivemos, é o nosso estilo de vida. Ter fé é acreditar que aquilo que nós fazemos, que é bom, que é benefício para a nossa família, benefício para o nosso negócio, vai acontecer. Deus é tão bom que Ele nos respalda com a fé. E até acreditar, né? Acreditar no seu empreendedorismo antes de você ver ele acontecendo, né? Pois é. Quando a gente tem algo que sonhamos, que planejamos, estudamos o mercado, e quando nós vamos fazer, nós já sabemos que Deus está conosco. A essas alturas, nós já falamos com Deus, nós já falamos com mentores aqui, e quando chega a concretizar o negócio, é muito fácil saber que a bênção de Deus está ali e que os conselhos foram conselhos corretos para que nós pudéssemos vencer naquilo que estamos fazendo. Você citou a parte de falar com mentores. Eu queria saber se você acha que a coragem ela é uma coisa treinável. Digamos que eu tenho coragem para pular de paraquedas e você não tem. Mas eu posso te falar, não, rapaz, é tão fácil porque tem o cara que vai com você, não é você que vai puxar as cordas, vai dar tudo certo. Você vai começar a pensar de um prisma diferente, porque eu já passei por aquilo. Então, a coragem, sim, é treinável, você pode exercitar, você pode aprender com outras pessoas, pegar o exemplo de outras pessoas. E aí é importante também a gente pensar sobre qual que é o limite da coragem e da imprudência. Tem pessoas que são precipitadas, principalmente as pessoas que têm um temperamento sanguíneo. Essas pessoas, às vezes, tomam decisões precipitadas. Eu mesmo tenho muito do sanguíneo e por isso eu fico administrando a minha vida para que eu não tome uma decisão precipitada. Há pessoas que, ao invés de utilizar a fé e a coragem, elas já avançam sem tomar um conselho, sem fazer uma oração, e isto não funciona.
Eu sei que você tem uma experiência muito grande, né, com os seus negócios. Eu queria saber qual que foi a coisa que mais te exigiu coragem. Se você acha que foi a parte de começar a empreender, de continuar construindo seu negócio e aumentar, escalar o seu negócio, ou talvez até de mudar a direção de um negócio. O que exigiu mais coragem para você para fazer? Olha, em alguns momentos da minha vida eu tive pressionado e tive que usar a coragem. Ao sair do Brasil, vir para os Estados Unidos, eu tive que exercitar muito a fé e muita coragem. Primeiro, eu morava no interior. Daí eu já sabia que eu ia enfrentar uma outra língua, um outro povo, e deixar todo o meu aconchego, a minha família, meu irmão. Esse foi um momento que eu tive que ter muita coragem. Uhum. E pensa em coragem. E Deus ajudou, que deu certo. Quais são os hábitos que você tem no seu dia a dia que você acha que você está treinando e expandindo essa coragem que você tem? Bom, os bons hábitos que eu uso é olhar para trás o recorde daquilo que eu já fiz, que eu tive que passar por momentos difíceis, venci. Um negócio que eu ia fazer, que eu tive que enfrentar por coragem e fé, eu olho para trás e olho o meu próprio histórico. E eu vou dormir pensando naquilo, sonho naquilo e falo, eu vou fazer. Isso eu acho que são hábitos que eu tenho carregado comigo, de olhar para trás e me ver como um vencedor e me encorajar para os próximos negócios. Eu acredito que esta é a minha forma do exercício de coragem. Aí que está a importância da experiência, né? De ter experiências novas. Mas você já se arrependeu de alguma vez, assim, você foi corajoso demais? Falou, eu vou fazer, e foi corajoso demais, se arrependeu dessa coragem, talvez louca? Poxa vida, tem algumas coisas na vida, sim, que eu me arrependi de ter tomado uma decisão corajosa, investimento, assim, um nível até alto, não deu certo. Falei, puxa vida, se eu tivesse orado mais e não exercitado tanta coragem, talvez tivesse dado certo. Como, por exemplo, eu tinha um restaurante muito bom em Deerfield, eu fui inventar de colocar uma padaria dentro do restaurante com um sócio, um cara top profissional. Eu tive coragem demais, coloquei muito dinheiro e não deu certo. Então, eu acho que eu dei com os burros na água. E para finalizar, então, qual foi o maior presente que a coragem te deu? Eu acredito que tem 2 presentes. Um deles é, sim, sobrenatural. O presente que Deus me deu para ter uma vida de sucesso é de sair do Brasil, vir para aqui e enfrentei com muita coragem. Mas esse não é o primeiro. O maior presente mesmo é me encorajar a ter um relacionamento para um casamento quando eu tinha 28 anos de idade. Eu precisava encontrar a esposa certa na minha vida, mas eu tinha muitos temores de não acertar na escolha. Mas eu orei e Deus deu a minha esposa, que ali foi o grande presente da minha vida, e até hoje, para mim, é sobrenatural isso aí. Bom, muito obrigado. A gente também quer ouvir de vocês qual que foi o momento de coragem, né, que teve na sua vida, que mudou a sua trajetória. Quais são os seus hábitos para ter mais coragem, né? E obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E até Por favor, gente, dá aquela forcinha aí. Vamos crescer juntos. Obrigado.